Olá, eu sou o professor Sérgio Rosso, aposentado do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP e coautor em livros didáticos para o ensino médio. Nós vamos agora dar continuidade ao estudo da ecologia, desta vez tratando de populações. Mas o que é exatamente uma população ecológica? Uma população ecológica é um conjunto de indivíduos que coexistem numa determinada área e num determinado tempo. Essa coexistência permite que eles, pelo menos potencialmente, possam intercruzar, trocando genes entre si. Uma população ecológica, portanto, ocorre dentro de uma certa área, mas quais são os limites dessa área? Os limites podem ser naturais, mas também podem ser arbitrários. E populações podem ser delimitadas nas mais variadas escalas espaciais. Vamos ver alguns exemplos. Os pulgões numa folha. A folha tem limites naturais, então o número de pulgões que você tem ali instalados nessa folha já é o número de indivíduos da população. Agora, repara, nós podemos considerar os lambaris numa lagoa. A lagoa também tem limites naturais e os lambaris correspondem a uma espécie de peixes. Nós podemos tratar dos cães numa cidade. A coisa agora começa a complicar um bocadinho. Porque a cidade não tem limites perfeitamente definidos. Aonde que termina a cidade e começa a zona rural? Então você impõe um limite natural, ou melhor, um limite arbitrário, que é o perímetro urbano. Vamos tomar pombos num continente como mais um exemplo, seres humanos no planeta. Olha que coisa interessante. No planeta Terra, você pode definir todos os seres humanos presentes como uma população, mas você também pode se referir aos seres humanos das Américas ou aos seres humanos do Brasil. Então você perceba que a população humana pode ser definida em diferentes escalas espaciais. Muito bem. Uma população, para ser caracterizada, precisa ser estudada do ponto de vista de uma série de propriedades. Nós incluímos aqui algumas dessas propriedades que são as mais importantes. A mais intuitiva de todas elas é o tamanho da população. O tamanho pode ser expresso em termos do número total de indivíduos ou de uma estimativa desse número total de indivíduos. Um outro atributo da população é o padrão de dispersão dos indivíduos. Os indivíduos podem estar presentes na área de diversas maneiras. Daqui a pouco nós vamos ver que maneiras são essas. E ainda podemos caracterizar a população em termos da sua composição etária. Mais dois atributos populacionais, que são as curvas de fecundidade e de sobrevivência, esses nós não vamos tratar aqui no nosso curso, mas convém você, eventualmente, estudar isso no nosso material de apoio. Quanto ao tamanho populacional, nós podemos contar diretamente todos os indivíduos da população numa determinada área. Nesse exemplo aqui, nós temos os pulgões em uma folha. Eu posso contar esses pulgões e eu vou encontrar 12 indivíduos. É um exemplo. No entanto, é muito comum nós termos uma área grande na qual nós não temos acesso a todos os indivíduos. Nesse caso, é feita uma amostragem. Para a amostragem, se faz o seguinte: espalha-se ou distribui-se na área onde a população está instalada, uma série de parcelas, áreas menores, onde você pode ver os indivíduos e pode contar os indivíduos. Uma vez feita essa amostragem, nós podemos somar o número total de indivíduos contados em todas as parcelas e também somar a área que foi observada em todas as parcelas. E quando nós dividimos o número de indivíduos pela área onde eles estavam, nós temos a densidade populacional. E mais, se você conhecer exatamente a área total ocupada pela população, você pode multiplicar a densidade populacional pela área total e você vai ter, então, uma estimativa do número total de indivíduos da população. Quanto ao padrão de dispersão dos indivíduos, olha, os indivíduos podem estar arranjados nesse espaço de diversas maneiras. Vamos pegar, por exemplo, uma plantação de eucalipto. Um fazendeiro ele decidiu plantar as sementes a intervalos regulares. E isso acaba produzindo, na plantação propriamente dita, quando essas sementes germinarem e crescerem, indivíduos dispostos regularmente, uniformemente. Este é o primeiro padrão de dispersão que nós temos.
Pode acontecer também dos indivíduos estarem dispostos de maneira completamente aleatória, sem qualquer outro tipo de efeito. Então, este é o padrão de dispersão ao acaso que nós temos aqui. No padrão ao acaso, você tanto encontra indivíduos muito próximos uns dos outros, como também pode encontrar de indivíduos mais afastados uns dos outros. Em ambientes aquáticos, isso daqui é muito comum. Em ambientes aquáticos, pode acontecer de larvas estarem dispostas ao acaso na massa d'água e quando essa massa d'água passa por um substrato adequado, elas simplesmente se prendem ao substrato, mais próximo de onde elas estiverem naquele momento. Isso produz dispersões ao acaso. Mas o mais comum das populações naturais é a dispersão agregada. Aí é bastante interessante. Vamos ver uma primeira forma de acontecer uma distribuição agregada. Um primeiro indivíduo se instala no ambiente. Um outro indivíduo tenta se instalar bem perto do primeiro. Quando isso acontece, há uma atração entre os dois e isso vai se sucedendo com os demais indivíduos de tal forma que então eles comecem a formar grupinhos, como esses grupinhos que você está vendo aqui nessa figura. Agora, pode acontecer algo um pouco diferente. Vamos imaginar que nós estejamos num pasto e olha, o exemplo é meio estranho, mas vamos imaginar que nós estejamos num pasto e tem o esterco dos bois ali no pasto. Existem mosquinhas que se aproveitam disto como recurso. Nessa situação, as mosquinhas, quando analisadas no conjunto da área do pasto, vão estar fortemente agregadas em grupinhos. E muitos outros modos de agregação podem acontecer também. Muito bem. Mais um atributo das populações é a sua distribuição etária, a sua composição etária. Neste slide, nós vemos a pirâmide etária, que é uma representação gráfica da população humana do Brasil a partir de dados de 2010. Vamos ver como isto é constituído. Aqui, à esquerda, em azul, nós temos os homens. E aqui, à direita, em vermelho, nós temos as mulheres. Esses números todos que aparecem aqui são as porcentagens, em termos de números de indivíduos, em cada uma destas classes etárias, que estão escritas aqui à esquerda. Então vamos lá, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e vai essa coisa até mais de 100 anos. Muito bem, em cada barra dessas, a gente tem o percentual do total de indivíduos da população que se situa nessa classe etária. Esta pirâmide etária é bastante interessante. Aqui a gente vê que as classes etárias mais abundantes, quer dizer, aquelas que estão mais bem representadas na população, são as classes que vão de 10 a 29 anos de idade. Acima disso, os indivíduos começam a morrer. E então, quanto mais velho, vamos dizer, elevada for essa classe etária, menos indivíduos sobraram ali para permanecerem aqui na pirâmide etária. Uma característica desta pirâmide etária em particular é o fato de que as classes mais jovens, aqui nós temos de 0 a 9 anos de idade, se caracterizam por menos indivíduos do que as classes seguintes. Como é que pode ser isso? Olha, se nós pegarmos há 14 anos atrás, esses indivíduos que estão na terceira classe estavam nascendo. Então, se a gente olha essa forma da pirâmide hoje, nós podemos antever que o número de nascimentos está diminuindo. E, de fato, as mulheres, os casais, estão tendo cada vez menos filhos, o que permite a gente antecipar que vai diminuir o ritmo de crescimento da população brasileira num futuro próximo. E mais, neste detalhe que está aqui, nós temos uma forma completamente diferente desta. No entanto, aqui você também tem a população humana brasileira, só que em 1950. Eu estava nascendo nessa época.
Aqui a gente vê que a base da pirâmide é muito mais larga. Olha a diferença em relação à pirâmide mais atual. Isto mostra um grande número de nascimentos, mas mostra também uma tragédia que é a grande mortalidade infantil que se verificava nesta época. Muitas das crianças nascidas em breve morriam e significa então que na classe etária seguinte já não tinha tanta gente assim. Normalmente, nos países mais desenvolvidos, a pirâmide etária tende a uma forma como essa. E nos países menos desenvolvidos, a pirâmide etária tende a uma forma como esta. Muito bem. A dinâmica populacional é mais um atributo importante das populações. O número de indivíduos não se mantém constante ao longo do tempo. Ele varia, e o estudo dessa variação é exatamente o estudo da dinâmica populacional. Agora, vamos pensar. O que é que poderia fazer variar o número de indivíduos de uma população? Você tem fatores que levam ao aumento de indivíduos e tem outros fatores que levam à redução do número de indivíduos da população. Para aumentar a população, entram na conta a natalidade, que pode ser tomada como taxa, ou seja, número de nascimentos por intervalo de tempo, e a imigração, que é a chegada de indivíduos de outras áreas entrando na área ocupada pela população que está sendo estudada. Então, a natalidade e a imigração induzem ou fazem tender a um aumento do tamanho populacional. Agora, pelo contrário, a mortalidade, incluindo o número de indivíduos mortos por unidade de tempo, e a emigração, que é a fuga, que é o escape de indivíduos para outras regiões, estes dois fatores induzem a uma diminuição do tamanho populacional. Então, nós temos o balanço entre os fatores de incremento e os fatores de decréscimo do número de indivíduos da população afetados pelos fatores ambientais. Há fatores ambientais que podem estimular a natalidade e fatores ambientais que podem estimular a mortalidade. E é do balanço entre os fatores de incremento e os fatores de decréscimo que você vai ter a taxa de crescimento populacional propriamente dita nos diversos momentos ao longo da vida, digamos assim, dessa população. Existem modos diferentes das populações crescerem. As maneiras como as populações crescem podem ser descritas por modelos. Modelos, na verdade, são funções matemáticas, mas aqui na aula nós vamos procurar mostrar a ideia desses modelos. Um primeiro modelo é o modelo exponencial. No modelo exponencial, por exemplo, aquele que se verifica quando bactérias se reproduzem. Você tem a cada geração uma duplicação, ou uma triplicação, uma quadruplicação, não importa, do número de indivíduos. E essa taxa se mantém ao longo do tempo. Então verifique. No caso das bactérias, inicia-se com uma bactéria. E ao final de um intervalo de tempo, você já tem duas bactérias. Passa mais um intervalo, cada uma das duas já já se dividiu, né, e produziu duas. Então significa que a cada intervalo de tempo, neste exemplo, está dobrando o número de indivíduos da população. Se é assim, você pode imaginar o que vai acontecer dentro de muito tempo. Essa curva que você está vendo aqui é a chamada curva de crescimento populacional em J, típica do modelo exponencial. Este tipo de curva ocorre quando a população cresce com pleno potencial, sem que o ambiente, de alguma forma, imponha restrições. Vocês já viram em outra aula os fatores limitantes. Pois é. Quando você não tem fatores limitantes pressionando a população no sentido de dificultar o seu crescimento, ela cresce solta e o resultado é uma curva com esta forma que você está vendo aqui. Muito bom. Se você olhar em termos de modelo matemático, você vai perceber por que é que o modelo é chamado exponencial. O R é a taxa de crescimento. E você percebe nesta fórmula que o R aparece como um expoente na função. Esta função é a mais simples de todas as de crescimento populacional, mostra como se estima o número total de indivíduos de uma população num certo
tempo a partir de um número inicial e, claro, a partir da taxa de crescimento. Muito bem. Vamos agora mostrar um outro modelo de crescimento populacional. É o seguinte, é o modelo chamado logístico. No modelo logístico, você tem sim a interferência de fatores limitantes. Tem. O que quer dizer que não é assim que a população vai crescendo, crescendo, crescendo e não há limitação para esse crescimento. No modelo logístico, o ambiente exerce uma pressão. E com isso, quanto mais indivíduos houver na população, menor a sua taxa de crescimento. Então, vamos acompanhar o gráfico que nós temos aqui. No início, a população cresce praticamente com o padrão em J, praticamente com o padrão exponencial. Por quê? Porque ainda são poucos os indivíduos e, com isso, você ainda não tem uma limitação dos recursos para sustentar cada indivíduo. No entanto, à medida em que o número de indivíduos da população vai aumentando ao longo do tempo, você percebe que a curva vai deitando, 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 e a partir de um determinado tempo, você não tem mais crescimento populacional. E qual é este número máximo de indivíduos que pode compor a população? A partir da disponibilidade de recursos. É este número que está aqui identificado com a letra K. E, portanto, K é o que se chama capacidade de suporte do ambiente. O ambiente não suporta um número de indivíduos para aquela população com aqueles recursos acima do valor K. Em termos de modelo matemático, você percebe que a grandeza K aparece multiplicando a taxa de crescimento. Vamos lá? No modelo exponencial, a taxa de crescimento é a taxa por indivíduo multiplicada pelo número de indivíduos. Tudo bem. Esta parte que está nesse retângulo vermelho é uma espécie de corretor. Aqui você tem o valor K menos o número de indivíduos dividido pelo próprio K. Então agora perceba o seguinte. Se você tiver o número se aproximando da capacidade de suporte, então o N vira K, certo? Ele se aproxima de K. E a fórmula vai ficar como? Vai ficar K menos K dividido por K. Só que K menos K é zero. Dividido por K é zero. Zero vezes a taxa de crescimento é zero. Perceberam por que é que a população não cresce mais? Isto é uma população que está sendo regulada, ela tem um limite e isso garante muitas vezes a perpetuação dessa população ao longo do tempo. Muito bem. Comparando as curvas de crescimento dos dois modelos, você percebe que entre o modelo exponencial, que está em vermelho, e o modelo logístico, que está em tracejado azul, fica um espaço. Pois é, a resistência do meio, através da pressão, da falta de recursos e tudo mais, é exatamente o que faz a curva vermelha entortar e acabar adotando esse traçado azul. As populações naturais reguladas aparecem com o modelo azul. Muito bem. E a população humana? A coisa é complicada em termos da população humana. De início, o crescimento populacional era muito pequeno. Aqui nós temos 1000 anos atrás, nesta linha vermelha nós temos 2017 e à direita da linha uma projeção para os anos futuros. Então você está percebendo o seguinte, a população vinha se mantendo lá desde a Idade Média, ano 1000, coisas lá depois da derrocada do Império Romano, bem depois, alguns séculos, enfim. A população vinha com um crescimento muito lento, porque a capacidade dos seres humanos de explorar recursos adicionais para sustentar mais indivíduos era uma capacidade muito pequena. E aqui nós chegamos entre 1700 e 1800. Mas o que é que aconteceu entre 1700 e 1800? O início da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial surgiram as máquinas, e as máquinas trouxeram a possibilidade de uma exploração muito mais intensa dos recursos. Com isso, a quantidade de recursos por indivíduo aumentou, a disposição,
E o crescimento, então, é caracteristicamente um crescimento em J. Nós estamos, neste momento, numa população com crescimento exponencial. Mas não pense que isso vai explodir no futuro. Não vai. Aparentemente, as projeções futuras estão mostrando que há uma tendência à diminuição na fecundidade dos casais no mundo inteiro, não só no Brasil, e isso vai, então, impor uma redução na taxa de crescimento populacional. Os recursos estão cada vez mais difíceis de serem obtidos para números tão grandes de pessoas e a tendência, o que se espera, é que a gente estabilize a população humana em torno de 14 bilhões de habitantes. Hoje, nós estamos com 7,5 bilhões de habitantes. Esse número é de poucos dias atrás. Muito bem. Existem fatores que afetam a diversidade. A densidade populacional nas populações naturais. Um primeiro tipo de fator é aquele que é chamado independente da densidade. Fatores independentes da densidade são aqueles que atuam, quer você tenha poucos indivíduos, quer você tenha muitos indivíduos. Por exemplo, uma queimada. Uma queimada mata todo mundo, quer dizer, se tiver muito, se tiver pouco, não faz nenhuma diferença. Um inverno extremamente rigoroso vai matar os indivíduos mais frágeis, seja indivíduos mais frágeis num total de 1.000, seja indivíduos mais frágeis num total de 1 milhão. Esse tipo de efeito mexe com o tamanho da população, mas não regula a população. Quando eu falo regular a população, é como se fosse um termostato do ar-condicionado. Se a sala vai ficando muito quente, o termostato faz o aparelho ligar. Mas se a sala já está ficando muito fria, então o termostato faz o aparelho desligar. E dessa forma a temperatura fica oscilando em torno de um valor constante. Isso é regulação. Acontece nas populações? Sim, acontece, por conta de fatores chamados dependentes da densidade. Um exemplo de fatores é o espaço. Quando você tem o espaço limitado, à medida que a densidade populacional vai aumentando, o espaço que sobra para cada indivíduo vai diminuindo. E se você então tem uma população pequena, o espaço não impõe limite. Mas se você já tem uma população grande, o espaço vai sim impor um limite. Os recursos outros disponíveis exercem o mesmo tipo de papel e fatores biológicos como o parasitismo e a predação também. Quando você tem muita gente adensada em pequena área, a propagação dos parasitas é muito mais facilitada e com isso a mortalidade por doenças aumenta também. Da mesma forma, os predadores. Eles vão exercer uma ação maior porque eles vão se concentrar onde tem mais presas. Então, quando tem mais presas, a ação dos predadores é mais intensa e faz reduzir fortemente o número de presas. E quando tem poucas presas, os predadores muitas vezes optam por outros itens alimentares e então a população de presas consegue se desenvolver. Muito bem. O que nós falamos hoje é uma apresentação do nosso conteúdo, mas atenção, não é suficiente para você ter uma boa formação. Fica aqui a sugestão de que você aborde, que você acesse os materiais que estão à sua disposição para melhorar a sua assimilação. Muito bom, até a próxima aula que vai tratar de comunidades.